3 anos é muito tempo para manter a mesma TV na parede, ainda mais quando esse é o seu trabalho. Tempo suficiente para minha mãe perguntar por que eu não tinha feito o upgrade, o que foi um belo banho de humildade. A maioria dos meus colegas que analisam TVs trocou de aparelho 2 vezes nesse tempo, mas eu não troquei. Não por teimosia. Talvez eu seja um pouco teimoso, mas é que nada realmente apareceu que valesse a pena tirar a LG G3 dali. Nem os OLEDs mais novos, nem os QD OLEDs, nem a TCL QM8L que eu falei para vocês há alguns meses, que chegou bem perto de me fazer trocar aquela TV. Mas aí a TCL me mandou mais uma TV, e agora a G3 está no chão. Hoje não quero te convencer de que não precisa mais de uma TV OLED, pois acredito que, ao assistir até o fim deste vídeo, você chegará a essa conclusão por conta própria. Se você já acompanha meus vídeos há um tempo, já sabe qual TV é essa. Eu venho dizendo que ela estava chegando faz alguns meses e finalmente ela chegou. A TCL X11L em toda a sua glória. Antes de continuarmos, a TCL me ajudou enviando um modelo de 75 polegadas, que é muito popular para eu ficar com ele. Mas este vídeo não é patrocinado. Eles verão este vídeo ao mesmo tempo que você. Mas, novamente, eu estava animado com a chegada desse modelo há muito tempo. Já conhecia os modelos maiores, especialmente o de 98 polegadas, mas é a primeira vez que convivo com ele diariamente. Descobri que minhas expectativas sobre o que iria gostar ou não eram um pouco diferentes da realidade. Então vamos começar pelo brilho, porque eu acho que é aí que fica mais fácil perceber a diferença entre esse modelo e um OLED. A TCL anuncia o X11L de 75 polegadas com até 9.000 nits. Isso é muita coisa. Agora, as versões de 85 e 98 polegadas terão 10.000 nits, como você vê naquelas manchetes malucas. Na de 75 polegadas eu medi pouco menos de 3.800 nits, sustentados em uma janela de 10% no modo filme e pouco mais de 4.600 nits no modo vívido. Agora, claramente, nenhum desses números chega perto de 9.000 nits, mas não deixe isso te desanimar. Isso ocorre frequentemente porque muitos números de marketing são obtidos em testes específicos e curtos, que não refletem o conteúdo real que assistimos diariamente. Esse número mostra que o painel supera qualquer exigência de conteúdo, garantindo boa margem para o futuro. O brilho em tela cheia é o número mais importante para as salas de estar. E este aqui mediu 700 nits em tela cheia para uma tela branca e cerca de 1.600 nits em tela cheia em uma imagem SDR. No modo filme, o que isso significa é que você pode assistir literalmente qualquer coisa em uma sala cheia de luz solar, sem nenhum problema. Na verdade, o X11L é tão brilhante que estou usando ele com 20% de brilho em um quarto escuro, 20%. E eu nunca passei de 50% quando estava, assistindo durante as horas mais claras do dia. Mas eu digo isso porque acho que o maior defeito da TV aparece quando ela está nesses níveis de brilho entre 80% e 100%. A cor de fábrica desse aparelho é muito forte nos vermelhos e nos azuis. Os tons de pele tendem ao magenta, a ponto de parecer que a TV está no modo vívido. Ao ligá-la, tudo estava muito colorido e chamativo. A escala de cinza e o balanço de branco de fábrica também deixam a desejar. O mesmo ocorreu com a TCL QM8L nos testes. Parece que isso pode ser uma característica dos mini LEDs SQD, mas não sei ao certo. Talvez ocorra só nos primeiros modelos de TVs lançados. Porém, ao aumentar o brilho dessas TVs, os problemas de calibração ficam ainda mais evidentes. Felizmente, isso não é um grande problema nesta TV. Costumo sugerir colocar a TV no modo Filmmaker e calibrar como preferir, mas essa é a primeira vez que eu sugiro que uma TV seja colocada no modo filme em vez disso. Este modo resolve cerca de 90% dos problemas de calibração, mesmo que você só ajuste o balanço de branco conforme sua preferência. Acredito que isso resultaria em uma imagem equilibrada, deixando a maioria das pessoas satisfeita durante o uso da TV. Para quem busca aprofundar e ajustar tudo nos detalhes, o pessoal do Ratings.com oferece um ótimo passo a passo de calibração. Vou colocar o link disso na descrição para você conferir, assim como o canal deles no YouTube, que eu recomendo muito que você se inscreva caso ainda não tenha feito isso. Tem gente muito boa por lá, mas depois que você ajustar esse aparelho, estou te dizendo, é incrível, não existe nenhum outro aparelho igual a esse por aí. Mesmo com 50% de brilho, o impacto dessa imagem é muito maior do que qualquer coisa que o G3 conseguiu fazer.
E além disso, eu não preciso mais me preocupar com a coisa que eu mais odiava no G3 e, na verdade, em qualquer OLED do mercado, que é o limitador automático de brilho. Aquilo é o pior. Como todo OLED usa materiais orgânicos em seus diodos, todo OLED tem isso, vamos ser generosos, e chamar de um recurso, onde a tela escurece em cenas subitamente brilhantes ou com brilho sustentado, como uma forma de evitar o burn-in. Isso significava que, ao assistir a um filme com muitas explosões, a TV ajustava automaticamente o brilho, escurecendo e clareando sem seu controle. O G3 realmente escondia esse recurso melhor que outros OLEDs recentes que testei, mas era muito agressivo ao jogar certos jogos, exigindo pausar só para tirar a TV desse modo. Era bem frustrante. O X11L não faz isso de jeito nenhum, mas eu não acho que o brilho seja necessariamente o destaque desse aparelho. A cor é onde esse negócio brilha, cara. A tecnologia Mini LED SQD da TCL, que SQD significa super pontos quânticos, por mais bobo que esse nome seja, é um avanço em relação aos pontos quânticos das TVs anteriores. Eu poderia falar bastante sobre como a tecnologia de pontos quânticos é incrível. E quando você entende a tecnologia em um nível realmente profundo, às vezes ela parece quase mágica. Eu venho pensando em fazer um vídeo mais elaborado sobre isso. Se quiser ver isso, avise nos comentários e talvez façamos o vídeo. Por enquanto, vamos manter a explicação mais simples. Os Super Quantum Dots são 12 vezes menores que os QLEDs tradicionais, permitindo maior quantidade nos aparelhos e conversão de cores mais precisa. Você obtém um gama de cores mais amplo, sem interferência entre zonas adjacentes, algo que preocupa a tecnologia Mini LED RGB. O SQD resolve totalmente esse problema. Outro benefício citado por vários avaliadores é o BT 2020. Preciso ser direto com você. Estou ficando cansado dessa conversa, pois trata de conteúdo futuro. Acho que você não deve comprar uma TV pelo que ela pode fazer em 5 anos, e sim pelo que faz hoje. A boa notícia para você, se estiver interessado na X11L, é que o que ela faz hoje com conteúdo HDR normal é uma das cores mais impactantes que já vi em uma TV que já avaliei. A única que chegou perto disso foi a Sony Bravia 9 Mark II, mas ainda não supera a X11L nesse ponto. Acho que o melhor exemplo desse pacote de brilho e cor criando uma imagem incrível é uma cena específica de Projeto Hail Mary. Já rodei esse filme na minha G3 e passei em todas as TVs que testei desde o lançamento. Foi a primeira vez que corri para outro cômodo para chamar minha esposa e mostrar como essa cena ficou incrível. Minha esposa é incrível e me apoia nessa obsessão por TVs, mas não finge saber distinguir uma imagem boa de uma realmente excelente. Mas minha esposa ficou olhando por um segundo e só disse uma palavra de 4 letras que a gente tenta não falar perto da nossa filha. A mulher, que não liga nem um pouco para valores de ΔE ou precisão de cor, estava comentando longamente sobre como as cores dessa TV eram incríveis. A gente teve uma conversa completa de uns 5 minutos sobre isso, o que é tipo 4 minutos e 50 segundos a mais do que qualquer outra conversa que já tivemos sobre TVs. Estou vendo a nova temporada de X-Men 97. Se ainda não viu, o que está esperando? É o melhor roteiro da Marvel na última década, talvez de todos os tempos. E cada cor marcante, cada efeito de energia, cada traje brilhante, parece que foi tirado direto dos quadrinhos. E aí vem a questão do contraste. E essa é a maior diferença entre a X11L e qualquer OLED que existe por aí. Isso era a última coisa que me mantinha no time da G3 por tanto tempo. Nenhum outro OLED que apareceu por aqui iria superar a LG G3, já que ela já tinha contraste infinito. E com certeza, nenhum LED tinha chegado tão longe até agora. E eu preciso que você preste atenção nisso. Se você sempre foi uma pessoa que só usa OLED para as noites de cinema, eu entendo, porque esse também sempre foi o meu caso. A X11L tem 11.520 zonas de escurecimento precisas na versão de 75 polegadas. A versão de 98 polegadas tem até 20.000 zonas de escurecimento, o que parece que seria uma grande vantagem sobre a de 75, mas assisti bastante às duas. Não percebi diferença significativa no contraste entre elas. Será que consigo medir essa diferença? Claro, mas com certeza eu não consegui perceber com meus olhos a diferença entre elas, o que no final das contas é basicamente o que mais importa quando você está assistindo a uma TV, né? O sistema de controle de halo da TCL realiza grande parte do trabalho pesado, nome dado à arquitetura de retroiluminação da marca. Microlentes,
distância óptica reduzida e controlador de retroiluminação de 26 bits acabam com o blooming nas TVs de LED. Funciona muito bem. Os níveis de preto são exatamente iguais aos do OLED aos meus olhos. Vendo a TV de frente, é fácil convencer alguém de que está assistindo a uma OLED. O único momento em que essa ilusão de OLED vai se desfazer é quando você ficar um pouco de lado, o que me leva à minha última reclamação sobre essa TV. Os ângulos de visão são bons. Acredito que a Sony Bravia 9 Mark II e a Hisense UR9 têm ângulos de visão bem melhores nessas novas tecnologias de LED. Mas, dito isso, ainda acho que o novo painel Ultra WHVA 2.0 da TCL é uma verdadeira melhoria em relação à primeira geração. Se você sentar bem para o lado, vai notar a mudança de cor, de frente ou em ângulos moderados, e isso não será um grande problema. Se você estiver muito fora do eixo, notará uma grande desvantagem da tecnologia Quantum Dot, mesmo que seja avançada. Esse é provavelmente o maior ajuste que faço após ter uma OLED na parede por tanto tempo. Outros modelos RGB Premium que testei este ano têm desempenho um pouco melhor na visualização fora do eixo. Mas acredito que o WHVA vá alcançar esse nível em 1 ou 2 anos. Mas pelo menos agora, essa provavelmente é a maior diferença entre a X11L e qualquer outra OLED por aí. Se as pessoas ficam bem espalhadas num sofá bem largo, talvez seja melhor planejar isso ou considerar outro modelo. Já para jogos, por outro lado, isso não vai ser um problema de jeito nenhum. Ela tem 4 portas HDMI 2.144 Hz nativos, suporta VRR até 288 Hz e o input lag ficou em torno de uns 10 milissegundos mais ou menos. Tenho jogado o novo Assassin's Creed Black Flag Resynced e está insano. Vi análises do X11L dizendo que o desempenho e o movimento são ruins, mas sinceramente não vejo isso. A água tropical, as batalhas navais, as lutas e o HDR ficam com um visual muito suave e limpo. A única vez que consegui produzir qualquer tipo de ghosting nesse aparelho foi quando ativei várias funções de processamento de movimento. Mas eu deixo tudo isso desligado por padrão mesmo. Então, eu não percebi nenhum problema. Se você joga seus jogos com um monte de processamento de movimento e essas coisas ativadas, talvez veja algo assim. Mas se você está pensando em comprar o aparelho e acha que isso pode ser um problema para você, é só desligar tudo isso mesmo. Agora, eu sei que a gente tem comparado bastante a X11L com uma OLED mais antiga nesse vídeo, mas a gente precisa falar do elefante na sala, que é a própria TV QM8L da TCL. Esse é um modelo abaixo da X11L, mas usa a mesma mágica SQD por dentro. Só para lembrar, essa TV era tão boa que quase substituiu minha G3, mas ela também custa metade do preço da X11L. 2.000 de diferença nos modelos de 75 polegadas desses aparelhos. É uma diferença real. Durante todo o tempo em que estive testando essa nova TV, fiquei me perguntando se a X11L realmente vale o dobro do preço. Agora, acho que a resposta curta é sim, mas isso só vai fazer sentido para uma pequena minoria de pessoas. Acho que para a maioria das pessoas, elas vão olhar para a QM8L e vão pensar que esse seria o melhor aparelho que já teriam. E, aliás, nenhuma delas estaria errada quanto a isso. Como sou exigente com OLED, abrir mão de um OLED numa sala usada principalmente como sala de cinema escura é um passo difícil de dar. A QM8L simplesmente não tinha o contraste e o impacto que a minha LG G3 de 3 anos de uso tinha em uma sala escura, mas a X11L com certeza tinha. Agora, se você tem uma sala clara, onde assiste muitos esportes ou animações, tipo conteúdo durante o dia, coisas assim, então eu acho que a QM8L ainda vai ser a escolha mais inteligente e barata entre essas duas. Se você tem uma sala escura dedicada, ou quer uma TV que se destaque tanto em ambientes claros quanto escuros, sem se preocupar com mudanças de cor ou escurecimento após 5 anos, a X11L é hoje a melhor opção do mercado. Antes da parte mais sentimental do vídeo, quero falar rapidamente sobre alguns pontos da TV. Os pontos de fixação traseiros da X11L ficam em uma posição incomumente alta no painel. Então, se você for substituir uma TV que já estava na parede, saiba que essa aqui vai ficar pendurada bem mais baixa do que você imagina. Agora, quanto ao design, a grade do alto-falante Bang Olufsen na parte de baixo é algo que divide opiniões, mas eu na verdade gosto dela. Ela lembra bastante o design da B&O, o que parece proposital, não apenas decorativo, e o som desses alto-falantes é bem decente para uma TV.
É melhor que a maioria, mas esses alto-falantes de graves atrás, sinceramente, não sei se fazem tanta diferença. A X11L possui recursos de áudio integrados que valem a pena aproveitar. Dolby Flex Connect permite emparelhar alto-falantes Dolby sem fio em qualquer lugar do cômodo para simular áudio Dolby. A TCL tem sua própria versão desse recurso. São os alto-falantes satélite Z100 e eles têm um subwoofer que também faz a mesma coisa, conectando-se diretamente à TV. Então, você não precisa de um receiver ou nada do tipo. Eu não tenho esse conjunto instalado aqui, mas tive a chance de experimentar no estúdio da Dolby há alguns meses e funciona surpreendentemente bem. Quero começar a abordar mais assuntos de áudio aqui no canal. Então, se isso é algo que você quer que eu analise, me avise e avise a TCL também nos comentários. Talvez seja a hora de eu fazer uma análise completa de áudio usando o X11L como referência. Agora vem a parte do vídeo que não é exatamente sobre especificações. Eu faço isso há muito tempo. Não só esse trabalho, mas eu curto TVs desde que me entendo por gente. Quando criança, desmontei a TV da minha mãe só para ver como funcionava. Ela não se divertiu tanto quanto eu com isso. Lembro de assistir fitas VHS de Dragon Ball Z com meus amigos, todos reunidos na TV Samsung de 13 polegadas com videocassete embutido, que muitos tinham. Também lembro da minha primeira TV de plasma. Eu me lembro de ter quebrado aquela TV e também me lembro de ter comprado minha primeira OLED depois do meu primeiro dia no meu primeiro emprego de verdade, como um presente para mim mesmo. E agora eu vou lembrar da X11L como a primeira TV de LED que superou a OLED, pelo menos para mim. Agora você certamente não precisa ser tão sentimental com TVs quanto eu para aproveitar a X11L. Para a maioria das pessoas, vai ser só uma compra muito cara, provavelmente uma das maiores que você fez em muito tempo. Mas para mim, seja tentando reforçar passivamente a bússola moral da minha filha, mostrando para ela um desenho como a versão original de Avatar, A Lenda de Aang. Quando minha esposa e eu assistimos nosso programa favorito após nossa filha dormir, ou mesmo se a gente deixa um vídeo de música de jazz de fundo por 3 horas na TV, a televisão está sendo usada de alguma forma todos os dias. Então, para mim, apesar do caos acontecendo no mundo, estamos em um momento em que nossa família está em um estado incrível de crescimento e amor. Eu, pessoalmente, vou associar muitas memórias muito positivas a esse aparelho. E, de novo, nada disso precisa significar tanto para você, mas eu realmente acho que a TCL conseguiu fazer algo muito interessante com o X11L. Eles fizeram um aparelho que pode atender basicamente a todas as necessidades, até as demandas mais extremas, e todos os casos de uso que um cliente poderia querer. Eles fizeram um cara exigente com OLED como eu abrir mão do seu OLED. Isso não era algo que deveria acontecer. Lembrando que essa é a primeira tentativa deles com SQD Mini LED. Já tiveram um ótimo desempenho até agora. Isso me deixa realmente curioso para saber como vai ser a segunda geração disso. Se você quer um cinema em casa para ser o centro das suas noites de filme por 5 a 7 anos e sair do ciclo de upgrades, escolhendo uma TV que suporte a evolução dos conteúdos e formatos, essa é a opção certa. O SQD Mini LED topo de linha foi o que me convenceu, e eu não acho que vou ser o último defensor do OLED que ele vai convencer. Me diga nos comentários se você acha isso exagero, se você acha que o hype é exagerado, que estou sendo maluco por ficar sentimental com uma TV, ou se pensa em fazer essa troca. Quero saber sua opinião. Conta aí nos comentários o que você pensa. E como sempre, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.